Aleluia. Hoje é o último dia dos nossos 12 dias proféticos, né? Na verdade, são 14 dias proféticos. Deus derramando mais e mais da tua unção. Eu já posso sentir uma presença tão gloriosa neste lugar. E eu sei porque sei em Deus que nós estamos entrando agora em uma nova fase. Sabe, Deus está nos levando a um novo nível. Deus está quebrando as cadeias, as correntes, e Deus está trazendo a essa igreja uma unção nova, um despertar. Eu quero desafiar você a entrar nesse mover de Deus, e não deixar que nada tire de você, nada arranque de você esta unção, que nada arranque de você essa alegria de ser participante do reino de Deus e de ter na sua vida o Espírito Santo. Amém. Eu quero ler com você o Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 16. Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler o verso 16. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado, em um sábado. Entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdades os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Aleluia. Dá uma aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Pai, meu Pai, eu sei que o Senhor já falou aqui esta noite através do Teu Espírito Santo. Agora, eu quero que o Senhor fale de uma forma muito especial, trazendo a revelação da Tua palavra. Nós já ouvimos a Tua voz através do louvor, da adoração, das palavras que foram ministradas neste lugar. Agora fala de uma forma muito especial. Em Teu nome, Pai Santo, eu quebro todos os argumentos do inferno. Deus, todo sofisma de Satanás, todo engano, toda mentira. Que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Ó Senhor, estamos prontos para ouvirmos a Tua voz, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. O selo da vitória é o Espírito Santo. Eu quero que você compreenda sobre o Espírito Santo esta noite, e quero que você abra o seu coração para ouvir e receber e entender o mover do Espírito Santo. É óbvio que nós não teremos tempo para falar tudo sobre o Espírito Santo, mas eu quero que você abra o teu coração para receber o que o Espírito tem a te dizer. Em João capítulo 14, quando Jesus Cristo está começando o seu discurso, na verdade ele começa lá em João, no Evangelho de João, capítulo 13, e ele vai discursando a respeito da sua morte e da sua ressurreição.
ele começa a falar do Espírito Santo. E lá no verso 18 ele diz assim: não vos deixarei órfão, mas eu mandarei o Espírito Santo. E aí por vários momentos ele sai citando o Espírito Santo e o que o Espírito Santo iria fazer. E esse discurso incomoda os apóstolos, porque é um discurso de despedida. Quando Jesus diz: eu vou embora. E eles ficam incomodados com isso, porque eles nunca ouviram Jesus Cristo falar essas coisas. Jesus Cristo é o Senhor da vida. Então eles não conseguiam compreender por que agora ele falava em morte, e de uma forma tão enfática. E ele dizia: o Filho do Homem vai sofrer, vai padecer, vai morrer, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. Mas eu vou embora. E aí, no meio desse discurso, Judas diz a ele: Senhor, não faz isso, porque você vai embora. E ele diz: eu preciso ir. Não o Judas Iscariote, o outro Judas. E ele diz: eu preciso ir, porque se eu não for, ele não virá. E aí Jesus apresenta uma pessoa que é maior ou melhor do que ele. Ele disse: se eu não for, ele não virá. E vocês precisam que ele venha, porque o ministério dele será maior do que o meu. E ele continua então discursando, e ele encerra ali aquelas perguntas dos apóstolos. E ele continua orientando sobre o Espírito Santo. O próprio Cristo, quando ele vai começar o seu ministério, aqui é o texto que nós lemos, ele entra na sinagoga em Nazaré, e ele lê as palavras do profeta Isaías, e ele diz: hoje se cumpriu essa palavra, porque ele havia recebido o Espírito Santo. Entenda que Jesus, ele não continua o seu ministério, ou ele não começa sem antes ser revestido pelo Espírito Santo. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis que o mundo foi criado e na criação estava lá o Espírito Santo. Então nós precisamos compreender que a igreja, ela não pode se mover. O crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não pode se mover se não tiver nele o Espírito Santo. Jesus diz aos apóstolos: vocês precisam ir para Jerusalém, para que vocês recebam o Espírito Santo. Fiquem lá, não saia de lá, até que venha sobre vocês o Espírito Santo, para que ele venha sobre a terra, para que ele possa então conduzir vocês, guiar vocês sobre todas as coisas. A última orientação de Jesus foi sobre o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Então nós precisamos compreender que a igreja, ela tem que viver. Os crentes em Jesus precisam do Espírito Santo. Ele disse: o mundo não pode, o mundo não conhece, o mundo não pode receber, porque o mundo não conhece, mas vocês conhecerão. E ele ensinará a vocês todas as coisas. Aleluia. Diga a teu irmão assim: você precisa do Espírito Santo. Aleluia. Então Jesus nos diz que nós precisamos receber o selo do Espírito. Ele disse: hoje se cumpriu essa palavra. Hoje eu estou diante de vocês, porque eu fui selado pelo Espírito Santo. E eu quero te dizer, amados irmãos, hoje eu estou diante de vocês, porque um dia eu fui selado pelo Espírito Santo. E quero declarar que cada um de vocês aqui serão cheios, batizados e receberão o selo do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Você não pode ser vitorioso
Você não pode ser vitorioso de verdade se você não tiver o Espírito Santo. Porque toda vitória humana, ela é passageira. Toda vitória humana termina na cova. Toda vitória humana termina ali, na sepultura. Mas quando você tem o Espírito Santo, a sua vitória, ela vai além do túmulo. Ela vai até a eternidade. Quando você tem o Espírito Santo, você vive de glória em glória, de vitória em vitória. Em todas as coisas, somos mais do que vencedores. E aí o apóstolo Paulo diz, eu sei passar fome, sei ter muito, sei ter pouco. Em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Porque nada dessas coisas consegue abalar o seu espírito, o seu ânimo, a sua alegria, a sua paz. Porque o que ele tem é maior do que pão, o que ele tem é maior do que dinheiro, o que ele tem é maior do que roupa, o que ele tem é maior do que casa, o que ele tem é maior do que tudo do que joias. O que ele tem é o Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que aqueles que têm o Espírito de Deus caminham para a vida, mas os que andam segundo a carne caminham para a morte. Então, quando você é selado pelo Espírito Santo, há em você uma unção da vida, há em você uma linguagem profética, uma linguagem do Espírito que traz vida dentro de você, Então, o que é que o Espírito Santo faz? Ele se encarrega de te apresentar a Jesus. Ele trabalha todo o tempo. Vocês observaram que no início desse culto, nós cantamos Jesus, e ao cantarmos Jesus, a unção se quebrantaram, porque o Espírito Santo te leva a Jesus. Quando você chega até Jesus, sabe o que é que Jesus faz? Ele te devolve ao Espírito Santo. E ele diz, agora caminhe com ele, ande com o meu Espírito Santo. Aleluia. Você não pode ser vitorioso, vou repetir, se não tiver o Espírito Santo. O que é que ele faz? Quero te falar algumas coisas aqui muito rápida do que o Espírito Santo faz, para que a gente possa orar. A primeira coisa que ele faz, ele é o seu consolador. Diga assim, o Espírito Santo é o meu consolador, o meu advogado. Aleluia. Jesus Cristo diz, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Também ele diz, vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o primeiro passo que o Espírito Santo faz é consolar o cansado, o abatido, o oprimido. E eu pergunto, irmãos, quem nessa vida não anda angustiado, preocupado? Quem nessa vida não tem tantas lutas, dores, tantas coisas que precisamos enfrentar, tantos conflitos internos, né? Vencer a nós mesmos. Quantas angústias trazemos na nossa alma. Então, nesse primeiro encontro com o Espírito Santo, ele nos consola, ele nos toma pela mão, ele nos abraça, como um filho pródigo, que disse, eu vou voltar para casa. Observe que quando nós aceitamos Jesus, a primeira coisa que veio dentro de nós foi uma alegria. Quem lembra disso? Uma alegria, ninguém lembra disso. Misericórdia, ninguém aqui aceitou Jesus. Há uma alegria, um gozo na nossa alma. Há uma alegria que você não pode explicar. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, eu tinha 9 anos de idade. Pela primeira vez eu levantei minha mão e aceitei Jesus. E eu me lembro que a igreja que eu frequentava, ela ficava bem distante, lá no alto de uma ladeira. E eu morava lá no outro lado do bairro. E eu descia aquela ladeira correndo, pulando, de uma alegria.
Tinha tanto gozo, tanta alegria dentro de mim. Eu era só uma criança e eu não sabia explicar tanta alegria. Eu cheguei em casa e disse: mãe, eu aceitei Jesus. Minha mãe olhou assim. Minha mãe não entendia, ela não era crente. Mas minha mãe tinha uma coisa: quando ela via gente alegre, ela se alegrava. E ela se alegrou comigo. Quando você chega até Jesus, a primeira coisa que você sente é isso. Essa paz, esse consolo. Seu advogado. Ele diz: olha, não se preocupe, eu vou resolver as suas causas. Eu não sei quantos irmãos aqui já procuraram um advogado. Você está angustiado com uma causa, algo que você precisa resolver. Eu não sei quantos irmãos aqui já participaram de audiência. Parece que a gente está em outra nação. Porque os advogados e os juízes têm uma linguagem que, para nós que somos leigos, dizem: que você está falando o que mesmo? Mas aí você vai, o seu advogado diz assim: olha, não se preocupe, vamos resolver. E aí ele entra lá com as petições, com as coisas lá do direito, e você sai dali certo, que você está tranquilo, consolado, porque você tem um advogado. Aleluia. Então o primeiro passo do Espírito Santo na sua vida é ser o seu consolador. Se você está triste, Ele te consola. Se você está angustiado, Ele te consola. Se você está preocupado, Ele te consola. Se você está perdido, Ele te acha e te leva ao caminho certo. Ele diz: aleluia. Jesus disse: eu vou mandar um que é bom, e ele vai ser melhor do que eu. Sabe por quê? Porque eu só posso andar com Pedro, daqui a pouco estou com João, daqui a pouco estou com Pedro, daqui a pouco estou com Tiago, daqui a pouco estou com Mateus, mas eu não posso andar com todo mundo ao mesmo tempo. Mas quando Ele vier, Ele vai estar com vocês. Então aonde vocês estiverem, vocês não estarão só, porque Ele vai estar com você, todo tempo, todo instante. Então Ele está aqui comigo, Ele está aí com vocês, Ele está com o irmão lá na China, Ele está com o irmão lá nos Estados Unidos, Ele está com os irmãos lá na Ucrânia, que está sofrendo, mas Ele está lá. Ouvi um testemunho lindo de um irmão na África, do Haiti, quando houve aquele terremoto do Haiti. Ele disse, o moço ficou 8 dias embaixo dos escombros. E quando conseguiram tirar ele, disseram a ele: como é que você conseguiu viver? Ele disse: um homem de branco sentou do meu lado e disse: não se preocupe, eu vou cuidar de você. Aleluia! E ninguém explica. O Espírito Santo é o seu consolador. Você está triste, está preocupado, você tem um consolador que é o Espírito Santo. Você está injustiçado, você tem um advogado que é o Espírito Santo. Aleluia. A segunda coisa que nos faz vitorioso quando recebemos o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Está escrito lá em Romanos capítulo 8, verso 26, que o Espírito de Deus se identifica com o nosso espírito e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É tão forte a intercessão do Espírito Santo ao nosso respeito, que Ele geme diante de Deus. A expressão intercessor significa se colocar entre. O intercessor, ele se coloca entre você e Deus, entre você e o seu problema. Vou te explicar.
Imagine que Kevin aqui é Deus. E eu preciso muito falar com Deus. Mas eu não sei o que eu falar. Então o Espírito observa o meu coração. E Ele entende, interpreta o meu coração. Imagine aquela oração que você faz: mata, Senhor, mata. Desce fogo agora, Senhor. Imagine se Deus ouvisse assim: o quê? Pode matar? Pá, pronto. Desce fogo, Senhor. Fogo? Pá. O Espírito Santo vai lá no nosso coração. Ele entende o que a gente quer dizer quando diz desce fogo, Senhor. E aí ele se coloca entre nós e Deus e diz: meu Pai, o que Ele está te dizendo é que Ele quer mais de você. Ele quer mais da sua glória. Ele quer mais da tua presença. Ele quer te sentir como nunca te sentiu antes. E aí Deus responde e o Espírito Santo diz para nós o que Deus está falando. Mas também o Espírito Santo, ele se coloca, imagine que há um demônio aqui, um mal contra mim, e eu não consigo vencer esse mal. Então o Espírito Santo se coloca entre eu e o mal. Ele dá as costas para mim e encara o meu inimigo. Ele diz: venha. Eu sou intercessor dele. Venha. Venha destruir ele. Porque para você destruir ele, você tem que passar antes por cima de mim. E ele intercede por você. E ele apresenta as suas causas diante de Deus. Com gemidos, com oração, com dor, com sentimento. Se identificando com você, com o que você é. Aleluia. Porque Ele não vai julgar a sua aparência. Ele não vai julgar o que está fora. Ele vai falar do que está dentro. Deus disse a Moisés: Moisés, você conhece os homens por fora, mas eu conheço o coração. Eu conheço o coração. Por isso, quando você se derrama com o coração quebrantado, então o Espírito Santo diz: olha, Senhor, o coração dele. Olha, tem misericórdia dele. Ele intercede por você. Por isso você é vencedor nas suas causas, porque você tem um intercessor poderoso, que te defende diante de Deus e te defende diante do mal, que não deixa perseverar nenhuma acusação contra você. Quem tentará acusação contra os ungidos do Senhor? Quem pode? Se Ele tem um defensor tão poderoso, um intercessor tão poderoso, chamado Espírito Santo. Por isso a Bíblia diz que o diabo fica ao derredor, bramando como um leão, bramando, porque todo canto que ele vai, o Espírito Santo está lá. Está lá, te cercando por trás, por diante. Por isso a Bíblia diz, você tem que se encher do Espírito Santo, porque se algum mal tentar entrar na sua alma, no seu espírito, nas suas emoções, se ela estiver carregada, cheia do Espírito Santo, então o Espírito Santo expulsa o mal. Diz: aqui não tem lugar para você, porque esse coração, esta alma é minha. Aleluia. Aleluia. A outra coisa que Jesus diz sobre o Espírito Santo, Ele diz: Ele é o mestre. Diga assim: o Espírito Santo é um mestre. Ele vai nos ensinar. Diga: Ele vai nos ensinar todas as coisas. Ele disse: todas as coisas que eu estou falando para vocês, não se preocupem. Vocês não anotaram nada, eu percebi que ninguém escreveu uma linha do que eu falei. Não gravaram nada,
mas o Espírito Santo vai ensinar a vocês a guardar todas as coisas. Tudo que eu vos tenho ensinado, Ele vai ensinar de novo. Irmão, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele foi o mestre de Jesus. Foi Ele mesmo quem ensinou a Jesus. Você já pensou isso? Você receber aula diretamente do Espírito Santo? Ele ensinar a você todas as coisas? Aí você pensa, esse foi um privilégio só de Jesus. Só Jesus pode receber esse ensino direto do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo pegou Jesus e vem comigo, vamos para o monte. Oh, que bom, hoje é a oração do monte. Não, lá no monte você vai enfrentar o diabo. Hoje a aula hoje é como vencer o diabo. Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo também diz que ele foi ensinado pelo Espírito Santo. Pedro vai dizer que toda unção, ela nos ensina, ela é verdadeira. Então nós precisamos aprender com o Espírito Santo. Irmãos, eu não sei se vocês já conversaram com alguém que é muito sábio, alguém que tem muito conhecimento. Quando você vai sentar com uma pessoa que tem conhecimento, mestre, você sabia que, observe isso, você, por exemplo, se você está em sala de aula, você vai conversar com o seu professor sobre determinado assunto, ele te dá uma explicação e depois sabe o que é que ele faz? Ele faz o quê? Ele te indica um livro. Não é assim? Com nada, todos que eu conversei, que tinham grandes conhecimentos, todas as vezes que encerrou a nossa conversa, eles me indicaram um livro. É o que o Espírito Santo faz com você. Você vai conversar com ele, ele te indica um livro. Aleluia. Teve um dia na minha vida que eu estava tão assim down, né? E eu disse, Deus, eu preciso de um livro que mude a minha mente, mude meu coração, um livro que me oriente para me tornar uma pessoa melhor, mais para cima, mais positiva. E orei, disse, Espírito Santo, me ajude a encontrar um livro, me ajude a encontrar um livro, me ajude. E eu entrei na livraria e fui andando, né, pela livraria. Minha livraria é dessas comuns. Antes não era muito comum a livraria vender Bíblia. Só se achava Bíblias nas livrarias evangélicas. Agora você acha a Bíblia, graças a Deus, em todas as livrarias. E eu entrei, e quando eu entrei, aí fui passando assim nas estantes, aí paro diante de uma Bíblia. Aí o Espírito Santo disse, o livro que você precisa é esse aí. Você quer mudar de vida? Você quer ser alguém melhor? Leia a Bíblia. Alguém já disse que a Bíblia é o único livro que o autor está do lado, né? O autor está lá, te dizendo, te explicando. O apóstolo Paulo vai dizer que a Bíblia sem o Espírito Santo são letras mortas. Você precisa ler a Bíblia e você precisa a companhia do Espírito Santo. E ele vai te ensinar, ele vai desvendar para você coisas ocultas que você não sabe, que você nunca imaginou. O Espírito Santo vai te ensinar sobre Deus, sobre os mistérios de Deus, sobre a eternidade, sobre o universo, sobre o mundo, sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. O Espírito Santo, ele te ensina sobre tudo. Pare para ouvir o Espírito Santo. A questão é que nós estamos tão apressados, estamos tão correndo. Às vezes eu brinco lá em casa dizendo assim, se eu acordar às 5 horas da manhã, acordar atrasado. Se eu acordar 9, estou atrasado. Se eu acordar 10, estou atrasado. Na hora que eu acordar, já estou atrasado. Porque é isso, a vida assim, tão corrida, tão urgente. Estava essa semana conversando com o pastor César, a pastora Noádia, dizendo, César, olha, lá no tempo da minha avó, quando ia comer uma galinha,
a minha avó ia para o quintal escolher a galinha. Escolhia a galinha. Depois de escolher a galinha, aí tinha o processo de pegar a galinha. Aí corria, pegava a galinha. E tinha umas galinhas trelosa, perigosa para você pegar. Pegava a galinha, depois pegava a galinha, aí tinha o momento do sacrifício da galinha. Essa era a parte mais difícil. Essa parte eu não participava. Matava a galinha. Depois que matava a galinha, fervia a água. Botava a galinha na água. Já cansou? Botava a galinha na água quente. Aí despenava a galinha. Para daí começar o processo de tratamento e depois cozinhar a galinha. Hoje você vai no mercado, a galinha já sai de lá, já tem galinha que já sai temperada. Você só joga no forno, no fogo, onde você quiser e pá, come a galinha. E eu fico pensando que quanto mais tecnologia, quanto mais prática, menos tempo nós temos. Menos tempo nós temos. Você queria mudar o canal da televisão, você tinha que levantar, ir lá mudar, pá. Hoje não. O negócio está tão prático que tem televisão agora que você nem muda nada, você só fala 4, 5, tá? E ela vai mudando para você. E quanto mais nós temos facilidade, menos tempo nós temos. O que está acontecendo? Precisamos parar. Diga, teu irmão, você precisa parar para ouvir o Espírito Santo, para aprender com o Espírito Santo. Jesus Cristo disse: eu vou mandar para vocês um mestre que vai ensinar a vocês tudo que eu ensinei, vai ensinar todas as coisas. Vocês precisam ouvir Ele, vocês precisam aprender com Ele. Igreja, ouça o que o Espírito diz. Vocês precisam, nós precisamos aprender. Sabe, eu fico espantado porque eu tenho visto muitos líderes ensinando a igreja tudo, ensinando sobre metodologia coach, sobre psicologia, filosofia. Não tenho nada contra essas coisas. Eu acho bom você aprender, mas eu acho que nada disso pode substituir o Espírito Santo. Nada disso, nada, nenhum ensinamento humano, nenhuma técnica humana substitui o Espírito Santo. Por isso os homens se espantavam, diziam: como é que esse cara, esse Pedro, pescador, um homem rude, como é que ele fala desse jeito? Onde foi que ele aprendeu? Onde foi que ele aprendeu? Na faculdade do Espírito Santo. Como ele aprendeu? Quando você vai ler as cartas de Pedro, eu estou falando de Pedro porque é considerado o mais rude de todos. Paulo era muito culto, falava 9 idiomas, tinha formação altíssima. Mas Pedro, ele vivia da pesca, tinha formação básica. Mas o cara vai falar com tanta ousadia, com tanta sabedoria. Quando você lê as cartas de Pedro, você fica impressionado como é que ele mergulha na alma humana com tanta propriedade, como é que ele direciona. Ele diz assim: olha, a mulher é o vaso mais frágil. Você não entende a profundeza disso. Ele diz: homem, participe da vida comum do lar. Isso é psicologia pura. Isso é relacionamento humano básico. Se você seguir esses 2 conselhos de Pedro, a sua vida dentro de casa vira uma lua de mel. Todos os dias. Aí você pergunta: de onde esse homem aprendeu isso? Segredo: Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo, me ensine. Aleluia. Não pense que o Espírito Santo só ensinava a Jesus porque era filho de Deus,
Só ensinava Paulo porque era o maior evangelista. Jesus disse: Ele ensinará a vocês, todos vocês. Todos nós aqui temos matrícula garantida na escola do Espírito Santo. Todos nós, do maior ao menor. É só você parar um tempo e ouvir e aprender do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. E a última coisa que eu quero falar. Ele me dá poder e unção. O que Ele faz? Por isso que eu preciso desse selo, porque esse selo me dá, diga assim, poder e unção. A Bíblia diz que o Evangelho é o quê? Poder de Deus. Se você seguir lendo o texto que eu li, quando Jesus fecha a Bíblia e diz: hoje se cumpriu essa palavra, Ele estava em Nazaré, a terra onde Ele nasceu. A Bíblia diz que algumas pessoas estavam muito admiradas de ver a graça, a leveza, como Ele falava, estavam encantadas com Ele. Mas alguns perguntavam: mas por acaso, esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? E não é o filho do carpinteiro? Por que ele está dizendo isso? E ele disse: o Espírito Santo me ungiu para libertar das cadeias os cativos, para dar visão aos cegos e para falar do ano aceitável do Senhor. O filho do carpinteiro. Diga assim: o filho do carpinteiro. Diga de novo: o filho do carpinteiro. Aleluia. O que eu quero que você entenda é isso. Quando Jesus leu isso, Ele era o quê? Ele era o quê? O filho do carpinteiro. Quando Jesus leu isso, Ele era o quê? Filho do carpinteiro. Você também é filho do carpinteiro. O que eu quero que você entenda é que não é uma questão social. Não é uma questão social. Não é uma questão cultural. Não é uma questão de status. Não é uma questão de títulos. Entendam isso. O poder de Deus não está vinculado a nada disso. Ele disse: hoje o Espírito Santo me ungiu. E quem ele era? Filho do carpinteiro. Me ungiu para fazer estas coisas. Tem gente que está na igreja a vida toda e diz assim: ah, mas como eu não tenho poder para isso? Para que o Espírito Santo te ungiu? Filho de carpinteiro. Quando Ele te ungiu, Ele te deu poder. Poder. Ele não diz assim: vou dar poder só aos apóstolos. Ele disse: derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Filhos e filhas, livres e escravos, todos vão profetizar. Todos. Não confundam isso com hierarquia. Tem pessoas que confundem isso. Quando ele começa a orar e as pessoas serem curadas, ele acha que ele é maior do que o pastor. Isso é confusão hierárquica. O fato de você curar alguém, ou de você profetizar, ou de você interpretar, ou de você falar em línguas, ou você expulsar demônio, isso não te faz maior do que ninguém. Isso só cumpre o poder de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Alguns pastores têm medo de ensinar isso à igreja, porque tem irmãos que o poder sobe para a cabeça. E quando ele começa a fazer alguns milagrezinhos, ele diz assim: olha, meu apóstolo, o senhor não manda em mim não, quem manda é Deus. Mas a Bíblia me colocou aqui para mandar em você. Sabia disso? Diga assim ao teu irmão: respeite o apóstolo.
Aleluia. Você pode falar 1000 línguas, você pode ressuscitar 1000 mortos, ainda assim eu serei maior do que você, hierarquicamente só. Você entende isso? Ou você não entende isso? As pessoas confundem as coisas. Por isso a gente limita às vezes o poder do Espírito Santo, porque nem todo mundo vai reter todos os dons. Uns terá o dom de cura, outro terá o dom de revelação, outro terá o dom de fé, outro terá o dom de mestre, e cada um o Espírito vai dando conforme ele quer, porque o Evangelho é poder de Deus. Você não pode ter Jesus, ter o Espírito Santo e continuar sendo uma pessoa comum, uma pessoa normal. Diga assim: eu não sou comum, eu também não sou normal, eu sou louco por Jesus. Não é. Todo crente tem um quê de doido, de criança. Irmãos, todo crente tem um quê de criança, porque o Espírito Santo nos leva a crer como uma criança. É o poder de Deus. E esse poder, ele se move, se manifesta na sua vida de crente, para curar, para libertar, para pregar. Quando eu trabalhava no hospital de Salvador, um dos hospitais mais ricos de Salvador, tinha um irmão que trabalhava na faxina. E ele chegou para mim e disse: sabe de uma coisa? Amanhã eu vou pregar para o diretor do hospital. Eu disse: rapaz, não faça isso não, rapaz. Olha, imagine que conselho eu dei. Aquele homem é incrédulo até o tutano. Não vai lá não. Eu vou falar com ele, vou. E aí ele foi. O diretor não recebeu ele. Foi no outro dia, o diretor não recebeu. Foi no outro dia, o diretor não recebeu. Aí sabe o que ele fez? Quando o diretor ia saindo da garagem com o carro, ele ficou na frente do carro. O cara buzinando, chamou o segurança. Ele disse: não sai daqui enquanto não falar com ele. E aí o diretor saiu do carro e disse: o que o senhor quer? Ele disse: eu vim falar de Jesus para o senhor. Isso repercutiu no hospital, essa maluquice. Aí aquele zum, aquela confusão, demite, não demite, demite, não demite. Eu disse: meu irmão, eu vou orar por você. Ele disse: eu não disse a você que eu ia falar? Eu falei. Aleluia. Crente é assim, crente é meio doido às vezes. Eu não sei se aquele homem aceitou Jesus ou não. Uma coisa eu sei, é que o irmão não foi demitido. E ele falou de Jesus. O Evangelho é poder de Deus. Um dos meninos que está tocando aqui na banda, o Jameson, eu vou contar o que ele já contou aqui. Ele estava no ônibus. E aí o pastor Germininho, que não era pastor, pregou para ele dentro do ônibus e disse a ele: você vai aceitar Jesus. E ele disse que Germininho foi agoniando o juízo dele até Salvador. E aí ele entrou aqui na igreja e ele aceitou Jesus. Quando ele levanta para aceitar Jesus, quem é que abraça ele? Aleluia! O Evangelho é poder de Deus, mas também é poder para curar, para libertar. Quando você ora por uma pessoa que está doente, que está angustiada, que está perturbada, não é o seu poder, não é o seu nome. Entenda o que eu quero te dizer. Quando você ora por um enfermo, quando você ora por um endemoniado, quando você ora por um perdido, não é o seu nome, não é o seu poder. Quando você ora, você ativa o que está em você, que é maior do que o que está no mundo. E quem está em você? O poder de Deus, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai e agora ele faz
aquilo que você orou em conformidade com a vontade do Pai. Ele diz: levanta. Por isso você tem poder para curar. Você tem poder para libertar. Você diz ao demônio: amarrado. Imagine uma força sobrenatural. Irmão, você já imaginou quanto poder tem um demônio? Quanta força tem um demônio? Aí vem aquele crentezinho assim, diz assim: amarrado, e o bicho fica lá amarrado, de joelho, o bicho fica de joelho. Por que ele fica? Porque em você tem poder. E você tem poder, e você tem poder, e você tem poder, e você precisa usar isso. Você precisa usar esse poder. Jesus Cristo disse: olha, foi-me dado esse poder para pregar as boas novas, o ano aceitável do Senhor. O que é que você está fazendo com esse poder? Chorando por causa da sua conta de luz que não foi paga, chorando por causa do cartão de crédito que não foi pago. Tem muito mais coisas para você fazer do que ficar chorando por essas coisas. Um dia eu estava em casa, minha sogra bateu na porta e disse: desce, desce ligeiro. Eu desci, tinha um negão desse tamanho e disse: vim cortar sua luz. Eu disse: como é? Vou cortar. Eu disse: ó, moço, pelo amor de Deus. O negão tirou um alicate aqui, desse tamanho, paf. Eu subi arrasado. Ele disse: meu bem, cortaram a nossa luz. Ela disse: e daí? Deixa para lá, vamos adorar o Senhor. Deixa para lá, depois a gente paga. E aí, de tarde, estava a nossa luz ligada de novo. Aleluia. Então, ao invés de você ficar chorando tanto pela vida, use o poder. Use o poder que o Espírito Santo te deu. Jesus olhava, dizia assim: olha, não tem pão para essa gente não, vamos dar a elas o que comer. Eles diziam assim: mas como é que vai ser, Jesus? Jesus dizia: ó, use o poder. Senhor, você não vê que nós estamos morrendo, vamos perecer, o mar está agitado, vai tudo se acabar. Jesus era cheio do Espírito Santo e disse assim: homens de pouca fé, até quando vocês vão ficar nisso aí? Até quando? Vento, eu estou falando com você, pare agora. O vento aí se recolhe. Mar, que agitação é essa? Acalma. Que homem é esse? Que homem é esse? Que fala com o mar, que fala com o vento. Que homem é esse? É um homem que tem o Espírito Santo, o poder de Deus. Ele te deu poder. Diga assim: o Espírito Santo me deu poder. Diga ao teu irmão assim: use o poder que você tem. Agora diga ele assim: use e abuse. Aleluia. Glória a Deus. Vou concluir te dizendo: Jesus, quando morreu e ressuscitou, e ele disse: eu vou para o Pai, ele não deixou uma foto. Ele não deixou uma foto. Jesus não ficou do lado dos apóstolos assim: tira aqui uma foto comigo, que vocês vão levar minha foto, e aonde vocês chegarem, vocês apresentam a minha foto, e aí é a prova de que eu estava com vocês. Ele não deixou um bilhete escrito: esse homem andou comigo. Ele não deixou. Ele não deixou uma carta aberta dizendo assim: olha, esses homens aqui andaram comigo. Não, a princípio não. Ele não deixou nada. Um pedaço de pano, de papel, nada. A única coisa que ele deixou foi o Espírito Santo. Ele disse: o que eu tenho, o que eu recebi de meu Pai, eu vou dar a vocês. Quando eu comecei o meu ministério, eu comecei com ele, e vocês vão começar com ele também. Vão para Jerusalém e fiquem lá, até que vocês recebam do céu o meu Espírito. Aí os apóstolos aprenderam.
E eles se encheram do Espírito Santo. 3.000 almas se convertem. E aí onde eles chegam: você quer aceitar Jesus? Quero. Você quer ser batizado? Quero. Então receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. E as pessoas começaram a receber o Espírito Santo. Uau. Quando você viaja para congressos em outras nações, ou você participa de congresso que tem outras nações, hoje é muito fácil a gente ver isso. Você ouve os pregadores de outras nações falando em línguas. Quantos aqui já ouviram pregadores de outras nações falando em línguas? Línguas estranhas, não é língua comum de homem, é línguas estranhas. Isso nos prova que o mesmo Espírito Santo que está aqui é o mesmo Espírito Santo que está em qualquer parte do mundo. É o mesmo poder, a mesma unção que foi derramada sobre a terra. Por isso, onde os apóstolos passavam, eles deixavam o Espírito Santo. Essa noite, eu quero que você seja batizado pelo Espírito Santo. Se você já é batizado, que você seja de novo cheio do Espírito Santo. Que você, saia daqui pronto para viver esse poder. Porque os apóstolos receberam o Espírito Santo em Jerusalém, e eles foram cheios do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que em Atos 4, eles se juntaram para orar. E quando eles diziam: Senhor, vejam os que nos perseguem, vejam aqueles que querem nos matar, agora nos dá ousadia, nos dá intrepidez, nos faz corajosos para continuar pregando, falando do teu Evangelho. A Bíblia diz que eles estavam orando junto, e o Espírito Santo encheu aquela casa, e houve um terremoto naquele lugar, porque eles foram de novo cheio do Espírito Santo. Paulo diz: não se embriague com vinho, mas seja cheio do Espírito Santo. O que Paulo está dizendo? Todo dia, Espírito Santo, Espírito Santo. Vocês já viram um bêbado? Um bêbado, ele não tem equilíbrio, ele não se governa, ele fica à mercê do álcool, sabe, cambaleando, sem rumo. O que Paulo está dizendo? Se encha tanto do Espírito Santo, tanto que você perca completamente o rumo da sua vida, você perca completamente a direção, para que Ele seja o seu guia, que você não governe nem mais as suas pernas, que Ele mande em você completamente. Não se embriague com vinho, seja cheio do Espírito Santo. Aleluia, fica de pé.